uma condição que afeta aproximadamente 1 a cada 5 mulheres e que hoje é tema do nosso podcast, um assunto importante, mas que ainda é muito tabu entre as pessoas: a depressão pós-parto. Olá, meu nome é Bárbara Sens e esse é o Talks, um podcast que também é transmitido no YouTube. Aqui você vai encontrar conversas entre amigos sobre as aventuras de simplesmente sermos nessa vida. O objetivo é acrescentar algo no seu dia, uma inspiração, um insight ou uma reflexão. Pode ser uma ideia ou simplesmente uma risada. Portanto, sinta-se em casa e seja muito bem-vinda à nossa mesa. Sejam bem-vindos a mais uma nova temporada do Talks. Estamos cheios de novidades por aqui, a começar por essa locação maravilhosa que é a Casa da Maitá. Maitá é nosso parceiro para essa temporada e a gente tá aqui nesse cantinho que tem tudo a ver com o Talks, que fala de afeto, que fala de natureza, que fala com a alma. Para quem não conhece, a Maitá é uma loja de produtos naturais, orgânicos, veganos, para nutrir a nossa pele, o nosso cabelo e a nossa alma. Muito em breve eles vão ter serviços de spa aqui em Balneário Camboriú. Mas se você é um ouvinte de qualquer outro lugar, você pode adquirir todos os seus produtos através do site que está aqui na descrição. Eu queria agradecer muito a Maitá por estar cedendo esse lugarzinho tão encantador e tão cheio de propósito para a gente ter conversas super nutritivas e simplesmente agregar ainda mais tanto o conceito da loja com o conceito do Talks. Eu espero que vocês gostem desse nosso novo cenário e se preparem para conversas que vão nutrir muito a alma de vocês. E nesse episódio especial eu tenho a honra de receber uma querida colega, Aline Cristina Schmidt, para falar sobre esse assunto tão importante, sobre a sua experiência pessoal. E o mais interessante de tudo é que o filho da Aline já tem 10 anos. Então, além de ela trazer toda a sua experiência, a trajetória, ela também traz uma luz e uma esperança de que fica tudo bem no final. Aline, seja muito bem-vinda! Obrigada, Bárbara. É um prazer estar aqui na tua companhia, né? Amei a tua visita lá no meu talk. Hoje é um prazer estar aqui contigo. E é um tema realmente que deve ser debatido muito mais com as mulheres, porque a gente tem o hábito de florear a maternidade, né? Porque é um amor tão maravilhoso, mas a gente geralmente não fala dos percalços que a gente passa durante esse período. Os desafios, né? Exato. Pra quem não sabe, eu participei de um talk da Aline, né? Aline, você tem o Entre Elas, né? Que foi super legal, a gente pôde bater um papo e lá a Aline me trouxe essa questão, né, que eu não imaginava, né? A gente olha a Aline sempre feliz, radiante, bela, uma Barbie humana. Ai, olha que fala. E a gente não imagina que você passou por isso, né? Então, pra gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho de como que você percebeu que você estava realmente passando por uma depressão pós-parto, porque a gente sabe, né, que logo ali naquele momento do puerpério ele é difícil por conta da queda dos hormônios, por conta de tanta novidade na vida, né, ele é o seu primeiro e único filho, né, então era tudo muito novidade. E quando que você percebe que aquela tristeza, aquela bagunça toda, ela estava começando a ser um pouco mais patológica? Então, Bárbara, eu vou fazer uma leve introdução, assim, uma breve introdução, por favor, para você entender. Eu tinha o desejo muito forte de ser mãe e o meu marido também. Então, é um bebê desejado, planejado, numa condição de vida, tanto financeira quanto estabilidade emocional, tudo perfeito, sabe? E aí, o que acontece? Eu já percebi um impacto na maternidade. Por quê? Quando engravidei, o meu maior medo era a responsabilidade de ter um filho, sabe? Como seria depois que ele nascesse? Depois, meu Deus, é uma vida que vai depender de mim o tempo todo, é minha responsabilidade. Então, eu já tinha um medo ali, uma insegurança. Durante a gestação? Durante a gestação. Quando eu estava na maternidade, eu ainda anestesiada, eu mal sentia as pernas, que eu fiz cesariana, e aí eu estava muito sonolenta. A enfermeira veio achando que estava fazendo gestos de amor, de autocuidado com mãe e filho, colocou ele no meu colo, aqui no meu peito, e eu estava totalmente mole, eu já me senti super insegura, eu disse, meu Deus, essa criança aqui, eu fiquei extremamente nervosa, pensei, ele vai cair, eu não estou dando conta de segurar, e a única coisa que passava assim, meu Deus, ele é responsabilidade minha, não posso deixar cair, não posso deixar que nada dê errado, e já veio ali uma insegurança enorme, até que colocaram
né, na caminha do lado. E aí, o que aconteceu? Nesses primeiros dias, ali ainda no hospital, o bebê chora de fome. Os primeiros minutos ele está alimentado ainda por causa do cordão umbilical, né? Então, ele ainda está bem. Depois de algumas horas nascido, o choro da fome. Então, a minha mama tinha leite, mas o leite não ejetava. Então, já começou ali um desespero meu, sabe? Que eu tentava amamentar e pouco tinha leite, o bebê chorava. E aí, aos pouquinhos, foi tendo leite. Então, como ele era muito novinho, acabava conseguindo amamentar o suficiente ali para ele ficar bem naqueles primeiros dias. Aí, fui para casa. Quando eu cheguei em casa, eu disse, meu Deus, né? É meu agora, sabe? Aquela responsabilidade muito grande. E eu era sozinha nesse primeiro momento. Eu não tinha mãe perto, nem irmã. E ainda não tinha minha funcionária. Então, era eu e o bebê. O meu marido estava felicíssimo. Só que o que acontece? Ele é empresário. Ele saía para a rotina dele habitual. Quando ele chegava em casa à noite, estava tudo ótimo, tudo perfeito. Porque daí ele abraçava, beijava, né? E tudo mais. Só que durante o dia estava só nós dois, ele e eu, em 4 paredes. Antes do nascimento do meu filho, eu tinha uma vida muito ativa. Eu estudava, eu fazia academia, eu não parava. Gente, um PS, essa mulher, ela ia com um salto deste tamanho pra faculdade, gravidíssima, maravilhosa, até o final, com aquele barrigão e um saltão na faculdade. Super. E nem parecia que eu tava grávida, porque eu não tive nenhum mal-estar na gestação, sabe? E aí, o que acontece? Quando eu tava em casa, foi assim, é como se tivesse parado a minha vida por completo, e era só eu e aquele bebê em 4 paredes, e eu tentando entender ele e ele tentando me entender. E aí, quando que começou, assim, eu senti, foi quando ele chorava de fome, que eu tinha leite, a mama inchava, mas o leite não injetava, porque eu tinha feito, antes de ser mãe, uma redução da mama para colocar o silicone, pura vaidade. E aí eu tinha, mas não, o leite não injetava, e ele chorava da fome. À medida que o tempo passava, a fome dele aumentava, ele chorava mais. Aí chegou num dado momento que eu fui ficando super nervosa, e quanto mais nervosa eu tinha, menos eu tinha leite. Chegou num dia que eu literalmente surtei, assim. Eu liguei para o meu marido chorando, desesperada. Eu disse, meu Deus, eu não aguento mais, eu não estou dando conta de mim, não estou dando conta da vida. Eu nunca vi o meu marido chegar tão rápido na minha casa quanto aquele dia. Imagina. E aí ele ligou para as irmãs, em questão de minutos estavam as irmãs dele tudo na minha casa, mais ele, e elas fazendo chá para o bebê. E claro, o bebê tomou uma aguinha, um chazinho ali, enganou o estômago, parou de chorar. E eu só chorava. E assim, em momento nenhum, eu tive rejeição ao meu filho. Entendi. Mas eu tinha um desespero muito grande, Uma sabe? autocobrança Uma até, autocobrança, né, e um sofrimento por não estar dando conta de amamentar. E eu precisava amamentar. Então, as mães que nos ouçam, você não vai deixar de ser mãe por não conseguir amamentar o seu filho. Tira essa culpa do coração, né? Você continua sendo mãe. Mas foi ali o desespero. No dia seguinte, o meu marido estava tão desesperado que ele acendeu o alerta, assim, e marcou um psiquiatra para mim. Olha, foi ele, Imediato. então, que observou a situação e viu que estava meio fora de controle. Isso, que legal, né? Isso. Quando eu tive esse dia, assim, que eu saí do eixo, ele no dia seguinte marcou uma psiquiatra e eu fui. Aí ela disse, olha, realmente você tá com depressão pós-parto, ela falou. E tu lembras com quantos dias, meses o seu filho estava? Recém-nascido, Bárbara. Bem recém. Bem recém. Eu tava até sem a minha babá, assim. Aí eu tava extremamente sozinha. E aí, nisso, acendeu o alerta do meu marido. De pronto, ele que ficava às vezes até às 8 na empresa, ele começou a chegar super cedo. Olha, que me legal. auxiliar. Ela me deu medicamento. Tá. Ela disse algo pontual, né? Não tinha histórico. E engraçado é que eu não tinha nenhum histórico familiar de depressão na família. Sabe? Foi algo muito pontual. Porque quando a placenta vai embora, você que é da área, você sabe, a gente tem uma queda muito abrupta dos hormônios, né? E aí, mais essa autocobrança, esse psicológico super abalado da autocobrança, de querer suprir o bebê, de não deixar faltar nada. Eu não estava dando conta realmente. Aí ela me deu medicação, só que daí eu percebi ali naquela medicação que eu não dava conta de mim, daí eu ficava sedada, sabe? Eu estava muito sonolenta. Daí eu disse pro meu marido, olha, eu não vou conseguir dar conta de cuidar do Arthur tomando esse remédio, se eu vou diminuir
ou eu vou parar. Vamos tentar diminuir. Tentei diminuir até que eu fui parando, assim, né? Mas nesse meio tempo, aí ele começou a me auxiliar, cuidando junto. Ah, entendi. E junto disso também, eu acabei indo na minha médica, a minha obstetra, e ela disse, olha, se cobre menos, vamos tomar o comprimido para secar o leite, porque não tem problema tu não amamentar mais, vamos colocar no complemento. E aí, quando eu coloquei o complemento, ele parou de chorar. Que daí ele tava bem alimentado, né? E aí, nesse meio tempo, o marido começou a chegar mais cedo em casa. Então, assim, eu comecei a respirar um pouco melhor, sabe? Mas é uma parte que as pessoas não se dão conta e a gente acha que a gente é super forte, super autossuficiente. E que tem que dar conta de tudo, né? De tudo. Olha que importante você falar, assim, dessa rede de apoio, mesmo que pequena que foi ali, né? Do seu marido, de ele observar, de ele começar a chegar, né, mais cedo. E até mesmo da própria obstetra, da própria psiquiatra. É uma rede de apoio, é alguém que tá ali pra te ajudar. Exatamente. Né? Dizer, olha, você não precisa amamentar, assim, existem várias formas de nutrir a criança, porque com certeza estava sendo um peso maior pra você, então tava te fazendo mais mal. E todo mundo fala, né? Eu ainda não sou mãe, mas todo mundo fala que o bebê feliz é quando a mãe está feliz, né? O bebê saudável é quando a mãe está saudável. Então, muitas vezes a gente esquece disso, né? Com essa autocobrança e responsabilidade, o que todo mundo faz, e aí você se compara, né? E a gente formada nutricionista, a gente sabe da importância da amamentação pro bebê até o sexto mês, e aquela coisa, eu quero amamentar, mas eu não consigo amamentar, e essa criança chora, e aí bate aquele desespero e a culpa, e aí o psíquico, ele não aguenta, a gente abala mesmo. Sim, e quando a tua obstetra falou pra você, vamos secar o leite, o que você sentiu? Ela é uma maravilhosa, porque me deu um ruim, assim, de primeiro momento. Poxa, vai parar o leite de vez, porque eu ainda colocava um pouquinho, né? Ele, assim, o médico dele falou, vamos colocar o complemento, então eu ainda tava no complemento e na mama, só que quando coloco o complemento, o bebê não quer mais da mama. Sim. E aí eu tava sofrendo, porque doía muito, né? Porque daí não saía o leite. E nesse momento eu senti, assim, primeiramente deu um ruinzinho. E aí ela, muito maravilhosa, que é mãe de 2 filhos, ela falou assim, fique em paz, tu já deu colostro, tu já teve esse momento com ele e tu vai ajudar a mamar complemento, mas tu não vai deixar de ter o contato, o olho no olho. Ela foi tão maravilhosa que ela fez um papel meio psicóloga ali, sabe? Com certeza. E aí eu fiquei com paz no coração, que daí eu vi que eu realmente era o melhor a ser feito. Tanto que, quando aconteceu isso, começou a passar as minhas dores, ele estava faceiro, ficando uma bolinha na mamadeira, sabe? Então aquilo ali já começou a me deixar mais em paz e ainda um pouco insegura, que é um processo, né? Mas eu já estava começando, é como se fosse o trem indo para os trilhos, sabe? A gente começando, porque é tudo muito novo, né? Sim. Nasce um bebê, eles colocam no colo, tipo, agora é teu, cuida, tipo, é contigo, dá um baque já. Eu imagino. Sabe, da responsabilidade, meu Deus, o que vai ser isso agora? Sabe? Nesse ponto, assim, me deu um... E quando você secou e tudo mais, foi ficando mais em paz, foi aí que você foi diminuindo o medicamento? Eu, na verdade, fiquei 1 semana com medicamento. Aí depois desse ponto, eu já fui fazendo desmame, porque eu tava muito forte pra mim e consegui tirar. Mas aí foi aonde veio a rede de apoio, porque daí o meu tirou o remédio e entrou outra coisa. Exatamente. Né? Porque daí veio o marido mais presente, chegava mais cedo em casa, daí fui na minha médica, né? Aí ela conversando comigo, não, tá tudo bem, vamos continuar, né? Com a fórmula, não te estressa, tira esse peso. E nesse meio tempo, o que eu fiz? Coloquei, antigamente era o Orkut, eu acho. Acho que não era nem o Facebook, eu era o Facebook. Eu coloquei em letras garrafais, preciso de uma babá urgente. E aí eu comecei a contratar. E nesse contratar, uma amiga minha da época da faculdade, ela me disse, olha, a filha da minha funcionária, ela é ótima, ela já foi babá e ela é ótima. Eu disse, manda pra mim. E aí foi quando chegou, né, a minha funcionária, ele ia fazer 2 meses de vida. E aí foi quando, além da rede de apoio do meu marido chega mais cedo, a minha médica, que eu ia lá de vez em quando conversar, né? Eu comecei a ter a Sheila como um suporte, como se fosse uma segunda mãe.
Ai, Porque que legal. daí ela chegava ali, ela fazia sopinha pra mim. Ela chegava, eu conseguia dormir um sono, E a sabe? importância de cuidar da mãe, né, Aline? Exatamente. Que eu acho que quando nasce o bebê, todo mundo dá presente pro bebê, todo mundo quer saber do bebê, tá comendo, tá dormindo, né, tá ganhando peso. E a mãe, que tá fazendo todo esse trabalho, né? Eu acho que, lendo alguns livros sobre isso, a gente vê que em culturas diferentes existia mais esse negócio de viver em comunidade e esse negócio de precisa-se de uma vila para criar um filho. Então todo mundo ajudava. As pessoas chegavam na casa um do outro sem ser convidados e lavavam uma louça para você e organizava, fazia uma comidinha para você. E são essas pequenas coisas, né? Olha como foi importante ela fazer uma sopinha para você. Tipo, já te ajudou muito, né? Esse pequeno gesto. E outra coisa, como a gente, tudo é novo, a gente passa a madrugada acordada, né, pra cuidar, mesmo que você não amamente, você tem que fazer o mamar. Você tá cansada, exausta. Aí ela chegava, eu conseguia dormir. Aham. Aí chegou um período ainda que eu era assim, apavorada ainda. Que quando ela chegava, ela trabalhava das 8 às 5 da tarde. Eu lembro que eu fazia tudo que eu podia durante esse período. Aham. Tudo que eu podia, assim, eu ia na academia, eu fazia mercado, pra quê? Pra eu esparecer ao máximo. E aí depois eu voltava de novo, porque eu sabia que a noite era comigo, o final da tarde era comigo. Então, o período que ela tava, eu ainda tinha essa necessidade Aham. de querer fazer coisas pra mim, e que foi o que foi me trazendo paz pro coração e bem-estar, porque daí eu voltei a fazer uma atividade física, eu consegui ir no mercado, porque antes eu tinha um ritmo frenético e do nada eu parei. Parou. E assim, por mais que a gente ame uma criança, da gestação até a concepção, aquele período ali do puerpério, principalmente, é como se tivesse literalmente, Bárbara, um luto da Aline, mulher, individual, filha, que não tem preocupação com absolutamente nada, não tem rotinas, sabe? Não tem preocupação com nada. Se não quiser voltar esse horário, não volta. Para uma nova realidade completamente diferente, com um ser humano 1000% dependente teu e uma responsabilidade para o resto da tua vida. E é isso que mais me baqueou, assim, sabe? Essa responsabilidade. E aí, com o passar do tempo, aí com a chegada, né, da minha funcionária, eu consegui ter esse tempo para mim, esse tempo de qualidade, para eu poder fazer um skincare, um banho demorado. Aí, assim, tudo começou a ficar mais... Pra você tá bem pra cuidar dele. Isso. Também tem isso, né? Isso. Aí quando você tava com ele, você tava por inteira. Total, Entregue, bem, total. né? E como é que foi o relacionamento com seu filho ao longo dos meses, dos anos? Isso impactou? Como é que foi? Conta. Então, aí com a chegada da Sheila e o passar dos meses, eu encontrei ela quando ele ia fazer dois meses de vida. Aí eu tirava esse momento para mim, aproveitava muito. E quando nós estávamos juntos, é como se fosse uma... Sabe, se cabe uma analogia, como se fosse dois estranhos que se conhecem num baile de valsa para dançar pela primeira vez. Os passos descobrindo. começam desordenados, bagunçado, um vai para um lado, outro vai para o outro, até que à medida que a dança vai passando, a música vai passando, a gente vai pegando o mesmo passo, a mesma orquestra e vai se encaixando. Porque você começa a saber quando é choro de fome, quando é choro de cólica, porque até os 4 meses você pode plantar bananeira, o bebê vai ter cólica. E aí você sabe quando é cólica, quando é fome, aí começa já a entrar naquele ritmo mais legal. Tipo assim, agora é cólica, vou dar um Milicon, vou dar um remedinho, vou botar a barriguinha para baixo, encostar na minha, já começa a ter esse tato, sabe? E aí também tem um momento que tu tá dando de mamar, que vê aquele olhinho te olhando assim, bem fofo, sabe? Aí o amor começa a aumentar muito. Você sabe que eu já ouvi dizer, até acho que foi uma amiga minha que me falou assim, que não é com todo mundo, e isso não aconteceu com ela. Quando o bebê nasceu, ela já amava. Eu lembro ela me relatando que ela falou assim, eu tava na maternidade, aquele bebê chorava, eu não conhecia ele, não foi um amor que nasceu. Acho que muitas mães acontece de, na hora, já senti aquele amor e meu Deus, é tudo. Mas tem muitas mulheres que não, né? Já não sente aquela coisa, porque você está se conhecendo e ainda, é assim né? mesmo, Bárbara, comigo foi bem semelhante. Foi uma construção. Foi uma construção, porque quando ele nasceu,
eu tinha um apreço, um carinho, em momento nenhum tive uma rejeição, mas era algo estranho, tipo assim, meu Novo. Deus, é algo novo. É meu filho, meu Deus, esse bebê é meu filho, agora é comigo mesmo, meu Deus do céu. Dava um frio na barriga assim, ó, e eu dizia, tá... E, sabe? Mas era um desespero interno constante e contínuo, assim. Até que aí você vai dar o primeiro banhinho, aí você acompanha, né? Caiu o umbiguinho. E tudo aquilo ali vai fazendo exatamente, criando um amor cada dia maior, assim. É surreal. E você acha que um grande ponto de virada para essa construção foi realmente ter essa ajuda? 100%, 100%. Você, mulher que nos assiste, você não pode... achar que você é Mulher Maravilha. Esse projeto Mulher Maravilha, ele tá fardado a fracasso, porque todo mundo falava, meu Deus, uma mulher bem de vida, bonita, linda, né? Com filho lindo, como que vai ter depressão? Gente, até um certo julgamento, né? Exatamente, não tem motivo para isso, sua louca, né? É mais ou menos isso. Quando, na verdade, a gente tem uma transformação. Eu, na época da barriga crescendo, eu já me olhava no espelho, eu me estranhava. Sim. Eu sempre fui muito vaidosa quando eu estava grávida do Arthur, que foi pro 6º mês, que aquela barriga dava a volta, assim, eu lembro que estava indo pro inglês no elevador, eu olhava assim, meu Deus, não parece eu. É uma mudança desde a gestação já, então a gente está deixando de ser o eu individual para ser o eu nós, né? Mãe e filho, então a gente precisa, assim, de ter uma rede de apoio, é super importante, sabe? A minha funcionária veio fazendo esse papel com excelência, ela está comigo até hoje, vai Ela fazer tá até hoje, que 10 legal. anos comigo, vai fazer 11 anos, na verdade, comigo. Que legal. Então, assim, é uma diferença, assim, que faz a nossa vida. Esse período de quase 2 meses sozinha, para mim, foi o pior momento da minha vida, assim. Sim. E sabe? como é que foi a resposta, ou até mesmo a reação, né, e até se afetou de alguma forma o seu relacionamento com o seu marido, ou então com os familiares? O seu marido, você já comentou, né, super te apoiou nesse sentido, né, até te ajudou, mas ou houve muito apontar de dedo, ou isso influenciou, deixou todos mais unidos? Como é que foi? Então, é muito importante até os maridos terem esse tato, porque para o homem, mesmo que seja a realização de um sonho, como foi para o meu marido, eles são mais desligados. E não é por maldade, eles são de fato desligados, assim, ó. Era uma felicidade dele que estava ali, estava com a esposa, ele ia para a rotina dele normal de trabalho, e quando voltava, estava tudo bem. Então, eu tive que, literalmente, ter um surto, né? Que aí levantou esse radar, esse feeling no homem, né? De dar mais atenção. Então, assim, o homem também precisa estar de junto olho da mulher e também fazer esse papel muito ali, retilíneo. Tanto que depois desse meu momento, que eu fui parar até no consultório da psiquiatra, ele começou a acordar na madrugada, assim, ó, o radar dele, assim, o intuitivo dele ficou, assim, 100% ligado. Eu acordava, mesmo sendo eu que ia dar o mamar, ele ia fazer a mamadeira para mim, ele trocava o Arthur para mim. Então, isso aí tira um peso da mulher e traz uma segurança que faz total diferença. Outro ponto também, assim, ó, a gente tá lá com o peito, né, a mama toda dolorida, vazando leite, com quem faz cesárea, que foi o meu caso, com cesárea ali, a gente tá com a barriga mole, tá dolorida. péssima, a gente tá Não, quer dizer que se sente ótima, parabéns, parabéns, porque eu me sentia péssima, eu me sentia horrível, sabe, nesse período, eu sou super vaidosa. Então, assim, nesse período, vocês têm o bom senso e o feeling de não fazer visita, porque a gente não quer visita. Nesse período, a mulher, ela precisa se recompor. É como se fosse se restabelecer de um processo que foi o parto. Então, a gente está se reconhecer. Ela precisa desse momento mais introspectivo, talvez. Total. Eu não queria ver ninguém, não queria conversar com ninguém, eu queria só, assim, ó, ver a minha cicatriz melhorar, parar a ardência da cicatriz, a barriga que estava assim mole, inchada, voltar para o lugar. Esses sentimentos que é nosso de mulher, sabe? Eu precisava ter isso de volta. E aí, comitante a isso, os choros, né? A falta de leite. Então, é um processo... Tudo foi piorando. É um processo que as mulheres, às vezes, dizem que tudo é lindo. Claro,
o filho faz tudo valer a pena. Hoje eu posso dizer assim que eu vivo e morro pelo meu filho e que não tem pessoa que eu ame mais na terra hoje do que o meu filho. Eu amo ele mais do que os meus pais, muito mais que os meus pais, mais que o meu marido, mais do que qualquer pessoa hoje. Hoje não existe. Hoje, depois de 10 anos, eu posso te dizer com propriedade que eu olho, não sei como eu existi antes de ter o meu filho. Que louco, né? Dizem que Como que eu pude ter uma vida antes sem ele? Hoje eu não me vejo mais sem ele, sabe? Eu peço a Deus, todos os dias peço a Deus para que eu vá antes, porque eu não iria sobreviver sem ele. É um amor incomensurável, desmedido, que só quem vive sabe, assim. Mas a gente não pode florear. Não é porque eu amo, eu vivo e morro por ele, que eu vou dizer pra ti assim, meu puerpério foi ótimo. Não, foi péssimo. Péssimo. Quer ter mais um filho? Meu marido dizia assim, veio o Arthur, agora falta a Valentina. Eu disse, não, a Valentina não vai vir, é só o Arthur. Eu já idealizava o menino e, tipo, deu tudo certo. Já passei por tudo por ele e tá ótimo. Mas dizer que é lindo e maravilhoso, pra mim, pra quem for, parabéns, eu aplaudo. É porque cada maternidade é muito única. Tem e mulher esse é o problema de se comparar, né? Claro. Às vezes a gente acha que é, né? Porque uma passou super bem, eu vou passar super bem. Ou porque uma passou mal, eu vai ser assim também. É muito único, né? Muito único. E eu acho que é muito importante você vir falar com tanta coragem, assim, com tanto, né? Sem papas na língua sobre isso, porque é um tabu. Mas é importante. É importante. Não significa que você não vai amar seu filho, que você vai deixar de amar, que ele... Não, ele é o amor da minha vida, ele é lindo, maravilhoso, me enche de orgulho, mas o puerpério nem sempre vai ser bom para todas as mulheres, né? E tem muita mulher. Imagina, 1 a cada 5 mulheres passa por isso. Muitas vezes não fala. E aí fica sem diagnóstico, sem ajuda, sofrendo aquele período, um momento difícil. Muitas vezes é onde acontece uma separação, né? Então, é importante falar que é um momento delicado, que precisa de ajuda, que precisa de rede de apoio e que muitas vezes, sim, precisa de um olhar médico, terapêutico e muitas vezes medicamentoso para sair dessa, né? Porque, como você falou, é uma transformação desde o corpo da mulher, da vida da mulher e da vida do parceiro, né? Como casal também. Então, acho que tudo muda, né? Tudo muda. Você deixa de ser um casal para ser uma família. Exato. Então, as prioridades, né? E o como meu você casamento, nesse momento pós-parto e depressão ali, pós-parto, ele só prevaleceu por eu estar casada com um homem mais velho do que eu, 12 anos, de ter uma bagagem emocional muito uma sabedoria. Muito alicerçada, muita sabedoria. E tanto que na gestação já me passava segurança, dizia, leva 9 meses, depois é comigo, para me encorajar, porque eu dizia assim, eu tenho medo, eu tenho vontade, mas morro de medo da responsabilidade. Então é um conjunto do bem-estar físico e o emocional é o mais difícil de lidar nesse momento, por conta não só da demanda do bebê e a nova rotina, mas o medo e a insegurança do que vai ser agora, que é tudo por minha conta, é uma responsabilidade. Quem vai ser você, né? Quem vai ser você depois de um filho? E como eu ali sendo mãe, é tudo um desespero, um sofrimento antecipado, né? Porque depois a gente acaba dando conta e vai embora. Isso, a gente vai pegando o jeitinho dele, ele pegando o nosso jeitinho. E não existe uma fórmula mágica de ser mãe, né? Nasce um filho, nasce uma mãe. E a gente vai ter amor. E a gente, com amor, a gente vai se adaptar, vai ter resiliência. E eu acho que até o amor que eu fui criando por ele, cada vez mais foi me trazendo paz no coração e me tirando da depressão. Olhando para trás, né? Hoje seu filho já com 10 anos. Se você percebe que essa experiência que você passou moldou hoje o que você tem com seu filho? Muito. Porque você sentiu que foi uma ajuda mútua, talvez. Muito, porque o que acontece? Ele era muito amoroso, né? Ele era muito agarradinho comigo, ele queria muito eu, assim, aquilo me confortava tanto quanto mãe, sabe? Que mesmo eu estando ali com a mente abalada, chorando, ele queria o tempo todo, ele vinha pro meu colinho, ele se acalmava comigo e me trazia um conforto, por mais que tivesse a minha babá comigo todo o tempo, horário comercial. Na hora que dava um chorinho, uma manhinha, eu tava desesperada, mas ele não queria a minha babá, ele queria eu.
Aham. Então, quando eu pegava ele, eu confortava ele, e ele nem sabia, mas ele me trazia um conforto. Entende? É muito louco Que bonito, isso. É, que bonito. é muito louco. E hoje vocês são grudadinhos? Super, É? super. Até hoje. Muito, muito, muito. Eu já queria muito um menino e assim, É mais grudado na mãe? mais grudado na mãe, super puxa-saco. E aí eu gosto, porque daí eu, quando roda a baiana lá em casa, os dois, fico bem doida pra fazer as minhas vontades, tudo. Eu fiquei a princesa da casa. Ai, que Então, assim, ele é tudo. muito fofo comigo, Aham. muito amoroso. Ele nem sabe disso tudo, porque né, nem Imagina. lembra. Aham. Recebeu muito amor e carinho. Eu até quero que as mulheres saibam, assim, ó, nesse momento, não tente ser forte. Não queira ser forte o tempo todo, porque a gente não é. Eu queria ser forte o tempo todo, até dar esse desespero e esse desequilíbrio mesmo emocional, né? A gente tem que ser complacente, saber que a gente vai errar, que a gente vai se desesperar, que às vezes o leite não vai ter o quanto nós gostaríamos, porque eu queria, Bárbara, amamentar o Arthur até 6 meses. Sim, eu imagino. Eu dizia pro meu marido, olha, eu brincava, a mama pode ir lá no umbigo, eu quero dar o meu peito para ele o máximo até onde ele quiser, porque a gente sabe da importância disso para um bebê. E para mim foi frustrante não poder dar o peito para ele. Foi muito frustrante. Você sabe que tem muito desses relatos, né? Eu acho que mães que criam expectativas tanto com a amamentação, Isso. muitas vezes com parto, às vezes que é um parto normal e não consegue, né? Então eu acho que levar tanto a gestação quanto esse pós da maneira mais leve, de saber que nós somos humanas, vulneráveis e que tá tudo bem se não saiu conforme o planejado, que a ciência, a tecnologia, a medicina tá aí pra te suprir, né, no que tu não conseguir. Então, seja uma cesariana, sejam as fórmulas, né, pra amamentação, tá tudo certo, porque, né, se tem isso, é pra ser utilizado Exato. quando necessário. Exato. Então, tirar esse peso. A gente já carrega tanto peso, né, eu acho que isso é legal também de falar. E assim, que mensagem que você acha que seria importante, olhando para tua jornada, assim, né? Além disso, de passar para mães que estejam nesse momento, passando por isso, assim. Pensa, a pessoa tá lá no fundo do poço, né? Nesse momento agora, querendo sair. O que você acha que seria mais importante? Saber que tudo passa, que tudo vale muito, muito a pena. Que é um período, assim, que a gente se sente péssima de fato, mas que é um período tão curto, que passa tão rápido. Hoje eu olho para trás e digo assim, meu Deus, como passou tão rápido. E às vezes eu queria até que voltasse um pouquinho mais do meu Arthur bebê, para poder vivenciar aquele cheirinho de bebê. Então, assim, para quem me assiste hoje, tenha paz no coração. Não se cobre de ser uma mãe perfeita, porque nós não somos perfeitas, nós somos aquilo que nós podemos ser de melhor, né? E o teu filho, ele vai te amar do jeito que você é, né? Não precisa se cobrar para ser a melhor mãe do mundo. Você tem que ser o melhor que você pode ser, né? E esse sentimento, quero te dizer que não é só teu. A gente sente, eu senti, outras mulheres sentiram. E muitas outras irão sentir também. E é um período que passa e que o amor que tu tem ali, aquele presente que é o filho, faz tudo valer a pena. Tudo, eu viveria tudo de novo pelo meu filho. Ai, que é lindo. surreal, assim. É um amor que tu vive e morre por ele, e que tu olha assim, tu diz, meu Deus, eu não sei como eu vivi 32 anos sem ter ele. Ele é maravilhoso para mim, assim. Então, por isso que eu digo, quem assiste hoje, não pense que é um período que você vai sofrer ou estender isso para a maternidade, porque não, isso é o período do puerpério. Bárbara, ele é pontual, ele não vai se estender. Não vai durar. Não, ele não vai durar. Por isso que o nome é depressão pós-parto. Ele é pontual. Algumas mulheres ficam um pouquinho mais, outras um pouquinho menos, né? Mas ela passa com uma rede de apoio, né? Quem não tem uma mãe perto, tenta uma irmã, uma parente, uma amiga que possa estar ali te dando um apoio, no momento que você possa dormir um pouquinho, que possa, às vezes, trocar o bebê um pouquinho, te dar um colinho para te descansar, ou sair fazer alguma coisa, tirar um momento de autocuidado para si própria, que é muito importante, e não esquecer de você, no teu âmbito de ser mulher,
né? Esse momento mulher, a gente tem que preservar e tirar um momento para continuar sendo Aline, continuar sendo Bárbara, né? Sem os nossos bebês. Sim. Porque isso a gente começa a também ver que a gente não é porque virou mãe que a gente perdeu a identidade. Não. Eu continuo sendo Aline, vaidosa, boneca, com todas as características que eu tinha anteriormente, só que me sentindo mais poderosa por ter gerado uma vida. E esse momento vai chegar, de se sentir assim, poderosa, de olhar assim, o teu filho com 9, 10 anos, recebendo carta do colégio, como é o meu caso, recebo carta do colégio, parabenizando os pais e o aluno por ter tirado boas notas. E lá atrás, quando eu estava no puerpério, eu me julgava. Eu dizia, meu Deus, eu não sei se eu vou dar conta de ser mãe. E o reflexo dele hoje prova que eu talvez não fui perfeita, eu fui o melhor que eu pude ser, mas esse melhor que eu pude ser vai ser o melhor para o meu filho, no conceito dele. Com certeza. E as mulheres vão perceber isso, que o teu filho vai te amar do jeito que você é. Eu acho que isso é muito importante, né? Ele, te querendo ou não, por mais que ele não lembre, ele te sentiu vulnerável naquele momento. Tanto é que ele te acalentava também, né? Então você vê que também, tudo bem, a minha mãe, ela é assim, né? Porque todos nós somos, seres humanos todos somos, né? Como você falou, ninguém é super-herói aqui. Então, eu acho que isso é importante. Eu acho que essa questão de você falar que me sinto poderosa foi justamente porque você passou por um período difícil e você superou. E quando a gente supera uma dificuldade, a gente se sente mais forte, né? A gente se sente vencedora. E se você fosse olhar pra trás assim, né? No caso foi o seu marido que viu alguns sinais, né, do surto que você deu. Mas assim, porque muitas vezes a mulher tá ali na depressão e ela não se toca que ela tá num processo depressivo, né? Ela acha assim, não, é só porque a vida é difícil mesmo, é porque tá difícil mesmo, mas na verdade ela tá se afundando numa depressãozinha ali. E às vezes o negócio vai ficando tão fundo, tão fundo, tão fundo, que as consequências são piores. A gente sabe, né, de casos, pessoas que se suicidam, ou que às vezes judiam do bebê, né? Exatamente. Tem casos muito... Então, assim, quais sinais, assim, que você poderia, né, claro, da tua experiência, falar assim, olha, fica alerta, porque isso aqui já quer dizer que pode ser, né? Olha, ficar atenta com o teu humor, né? A oscilação do humor, quando você tá muito chorona, qualquer coisa chora, qualquer coisa se desespera, ou só quer dormir também. Tem mulher que quer dormir para fugir daquela situação, né? Aproveita às vezes só até fica na cama. Só fica na cama. Então, se você percebe que você está assim muito para baixo, só quer a sua cama, ou tá muito chorona, tudo isso já tem que ser um alerta, dizer, eu não tô legal, né? Eu não tô legal. E aí, o que acontece? Tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda e, às vezes, em casos, psiquiatra, medicamento pontual, mais análise com psicóloga também. Não precisa. Naquele momento, não. Mas depois eu fiz terapia. Que legal. Eu fiz terapia. Eu acho que a terapia é super importante também. Naquele momento, não. Eu tava muito afoita, né? Com o bebê. Muito agudo também, né? Tudo muito assim. Então, eu fui direto ao psiquiatra, porque na hora eu me desesperei. Meu marido já teve o alerta de ir direto no psiquiatra. E aí, mediquei. E fui tendo a rede de apoio ali, principalmente da minha funcionária e meu marido full time comigo. Foi total diferença, fez total diferença. Mas assim, buscar uma rede de ajuda, seja de um parente, também de uma psicóloga junto, um psiquiatra, se preciso for, é vital. Legal. É vital, sabe? Aline, eu não tenho palavras pra te agradecer por você, assim, ser tão corajosa também de vir falar, de ser tão entregue. Nossa, eu queria muito te agradecer, porque você não faz ideia de como o teu relato, ele vai impactar na vida de muitas mulheres. Eu te falei, ainda não sou mãe, não passei por isso, impactou aqui. Você contando, eu comecei a me imaginar, você falando sobre esse amor do seu filho, eu senti aqui dentro. Então, eu queria muito, muito, muito te agradecer. Queria te perguntar se as pessoas, né, de repente, que estão passando por isso, ou que se identificaram com a sua história, podem conversar com você. Se sim, fala aí teus contatos, tuas redes. Super, né? Porque é sempre bom trocar, né, com quem já passou. Fiquem muito à vontade para mandar mensagem. Eu também tenho Instagram, né? AlineSchmidt.entreelas. Pode mandar direct que eu mesma respondo, apesar de ter o pessoal do marketing. E é muito importante, Bárbara, a gente tem que difundir, né? Eles olham para nós, eles pensam que a gente
tudo é lindo. Tudo é lindo, né? maravilhoso. Ai, foi buscar coisa lá em Miami, no enxoval, ela é rica, ela não sofre. Sofro, sim, passo perrengue, sim, entendeu? Meu Deus, a primeira fralda me atrapalhei inteira, pra dar banho tava desesperada, e isso é super normal, né? E é importante saber, a gente passa perrenguão, a gente não fica pronta não sabe, nasce pronta. Contem com a Aline, então, pra contar tudo pra vocês, pra ajudar vocês. Ela não tinha essa rede de poder trocar, mas contem com ela, então. A Aline é uma pessoa maravilhosa. Quem sentir de seguir ela, de trocar com ela, ou se você quiser deixar alguma pergunta aqui nos comentários, a gente manda, a gente responde juntas. Porque esse podcast é realmente pra ajudar cada vez mais pessoas, impactar mais, gerar insights, ou então envia esse podcast, né, pra alguém que pode estar passando por isso, ou alguém que vai ser mamãe, pra se preparar, pra já ficar, né, assim, alerta, né? É sempre bom a gente saber. Aline, muito obrigada de coração mesmo. Você é maravilhosa. Eu adorei que a gente já tá junto aqui de novo, obrigada. né? Mais uma vez, obrigada por tudo, né? Amei. Ai, que bom, que bom, que bom. Gente, eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau, tchau.